Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que mexe com a gente, um tema profundo, quando o vento não para. Sabe, essa não é uma daquelas reflexões sobre como tudo vai se resolver num piscar de olhos, é sobre algo mais profundo. Quem é Jesus no meio do caos? Vamos juntos nessa? A pergunta que vai guiar a nossa conversa é justamente essa. Tá, mas e o que acontece quando a tempestade não se acalma? O que a gente faz quando aquela resposta que a gente tanto espera simplesmente não vem? A gente adora histórias de vitória, né? É natural. A porta que se abre, a cura que acontece. Mas e quando o milagre não chega? É exatamente sobre essa fé, a fé que fica mesmo quando a resposta não vem, que a gente vai mergulhar agora. E a primeira grande verdade que a gente encontra nessa passagem é sobre a tal da tempestade inesperada. É a ideia, um pouco chocante até, de que às vezes a obediência a Deus nos leva direto para dentro da turbulência. A Bíblia nos conta lá em Marcos, olha só, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Você percebe o detalhe aqui? Eles não foram na frente desbravando, não. Eles seguiram Jesus. Ou seja, eles estavam exatamente onde deveriam estar. E o que isso quer dizer para a nossa vida? Bom, primeiro, que seguir Jesus não é ter uma imunidade contra tempestades. Eles estavam obedecendo, fazendo tudo certo, e mesmo assim o temporal veio. O ponto central é esse, olha, a fé não é a ausência de problemas, é a certeza da presença dele bem no meio deles. Isso não é só uma teoria bonita, não. Olha só esse testemunho da vida real. Eu estava obedecendo, tentando, estudando, e mesmo assim as portas não se abriram. Isso me ensinou que a presença de Deus não significa ausência de tempestade. É a vida como ela é, confirmando essa verdade bíblica. Certo. Então, se a obediência não nos livra da tempestade, onde é que a gente encontra paz? Isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, a calma no comando, a paz de Jesus bem no meio do pânico total dos discípulos. O texto bíblico diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Para a gente entender o peso disso, vamos a uma aulinha rápida de navegação. A proa é a frente do barco, a parte que corta as águas, que aponta para o destino. Já a polpa é a parte de trás, onde fica o leme, ou seja, o controle da direção. Então, pensa comigo, Jesus não estava em um canto qualquer tirando um cochilo. Ele estava no lugar do comando. Isso é incrível, a imagem é poderosa. Mesmo dormindo, ele continuava no controle total da direção daquele barco. O descanso dele não era ausência, era autoridade. O sono de Jesus chega a ser escandaloso, né? Porque mostra que ele não entra em pânico com aquilo que nos deixa apavorados. E aqui tem um segredo. O objetivo dele não era só resolver o problema lá fora. Ele queria, primeiro, acalmar o coração dos discípulos, antes de acalmar o vento. Lembra daquele testemunho? Ele continua e se encaixa perfeitamente aqui. Antes de mudar minha situação, ele queria mudar a minha reação. Antes de acalmar o vento, ele estava acalmando o Juliano. A obra de Deus começa sempre primeiro dentro da gente. E o que é, então, a fé verdadeira diante disso tudo? É exatamente isso, a capacidade de descansar na presença de Deus mesmo quando a gente não entende nada do plano dele. É confiar no comandante e não na ausência de ondas. E essa confiança nos leva ao clímax da nossa reflexão. O milagre no barco, que na verdade não foi bem o milagre que os discípulos esperavam. Foi sobre uma mudança radical de perspectiva. Depois que Jesus acalma o mar, a pergunta dos discípulos revela tudo. Eles não gritam, "Uau, estamos salvos!" Não, eles se olham, assustados, e perguntam, "Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" O foco deles mudou completamente. Saiu da tempestade e foi para a pessoa de Jesus. Você percebe a transformação? O que começou como uma dificuldade, um problema terrível, se tornou uma ferramenta de ensino e, no fim das contas, uma revelação de quem Jesus realmente é. Pensa nessa imagem por um instante. As ondas se tornaram um púlpito. A tempestade virou uma sala de aula. A própria dificuldade foi a ferramenta que Deus usou para se revelar de um jeito que eles jamais conheceriam em um dia de sol. E aquele testemunho conclui de uma forma espetacular. Aquilo que eu chamei de decepção era Deus dizendo, não é esse o caminho. A vitória não estava em conseguir um emprego, mas em reconhecer que Ele esteve comigo em cada etapa. A revelação de quem Deus é superou a resolução do problema. E tudo isso nos traz a uma pergunta final muito pessoal. O que é, então, a fé que permanece? Aquela confiança que resiste mesmo quando nada ao nosso redor parece mudar.
Vamos fazer umas perguntas difíceis, de coração aberto. E se a doença não for curada? E se aquela porta de emprego, de relacionamento, se ela simplesmente não se abrir? A pergunta que fica no fundo é: ele ainda é bom? A bondade dele depende das circunstâncias darem certo ou é simplesmente quem ele é? A resposta para essas perguntas não é uma fórmula, sabe? É uma rendição. Como diz aquela canção, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. É o reconhecimento de que no fim a gente depende totalmente dele. Então, o ponto crucial da nossa conversa é este. Fé não é acreditar que tudo vai dar certo. Fé é acreditar que Ele continua sendo Deus, mesmo que tudo dê errado. Essa é a fé que sobrevive a qualquer tempestade. E assim, que este seja o nosso pensamento final. Que a nossa esperança não esteja na calmaria, mas sim no Senhor do vento e do mar, porque talvez o maior milagre não seja sair da tempestade, mas descobrir que Ele nunca, jamais, saiu do nosso lado dentro dela.